Meu querido, quero te convidar agora para a gente ir ao nosso momento de oração, tá bom? Glórias a Deus. Quero te convidar para nós falarmos um pouquinho com Deus em oração. Eu quero neste exato momento interceder pela sua vida. Mas antes disso eu quero deixar aqui um texto para nós orarmos baseado nesse texto, né? A irmã Fabiana, ela me fez uma pergunta aqui e eu até lembrei, né? E Davi, ele conseguiu o cumprimento das promessas dele através da oração. E eu quero ler aqui para os irmãos ver quantas horas por dia Davi orava a Deus. Que interessante. A gente vê o homem derrubando gigante, né? O homem derrubava gigante com uma funda, tocava uma harpa e expulsava demônio. Lá no deserto, o homem escrevia salmos, ele escrevia livro em pleno deserto. Pastor, da onde que veio essa sabedoria, da onde que veio essa unção para a vida de Davi? Da onde que veio essa habilidade que ele tinha? A Bíblia diz que ele levantou 37 soldados dos melhores que Israel já teve. Ele tinha 7 soldados, um deles era Abisai, né? Tinha um tal de Malco lá. Ele tinha soldado que era tão bom nas batalhas que a espada ficava agarrada na mão do soldado. Meu irmão, da onde que Davi recebeu essa habilidade? Tudo isso ele recebeu de Deus. Mas aqui surge uma pergunta: o que que ele fazia para ser essa bênção toda? Vamos ver o que que ele fazia? Salmo de número 55, foi ele que escreveu esse salmo também. Versículo de número 16 e 17. Está escrito assim, ó: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Davi colocou um desejo no coração dele desta forma: eu vou invocar. A palavra invocar é a mesma coisa que chamar em auxílio. É pedir a Deus que ele venha, que governe, que domine, que conduza, que abençoa, que proteja. A palavra invocar é isso aí. Ele começou a invocar dizendo: Pai, o Senhor me fez uma promessa. Eu quero o cumprimento dessa promessa e eu não vou desistir enquanto eu não ver o cumprimento dessa promessa. Foi um propósito que ele colocou no coração dele. Só que ele tirou o propósito do papel e colocou na prática. E eu tenho ensinado aqui sempre que há uma diferença entre você ter conhecimento e você ter sabedoria. Ter conhecimento é você ter informação. Ter sabedoria é você implantar essas informações para obter resultado. Davi sabia que Deus é poderoso? Sim. Sabia que Deus era bom? Sim. Sabia que Deus é misericórdia pura? Sim. Sabe que Deus cumpre as suas promessas? Sim. Mas o que ele ia fazer para ver o cumprimento dessas promessas? E aí ele toma uma atitude. E o segredo está aqui. Versículo de número 17. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei ao Senhor. Davi orava 3 vezes por dia, tá? De manhã, meio-dia e à tarde. Lembra que nós pregamos sempre que Daniel orava 3 dias, né? Davi fazia a mesma coisa. De manhã, meio-dia e à tarde. E ele clamava a Deus, de joelho prostrado lá, até Deus cumprir a promessa. Então o Salmo 40 lá, né? Esperei com paciência, meu amado, você orar 3 vezes por dia. 40 anos. Pastor, não entendi, vou te explicar. 40 anos é a mesma coisa que 40 vezes 365 dias. O cara era crente, meu irmão. Isso é crente. Nós não estamos falando de qualquer crente, não. Chega lá em Israel e fala mal de Davi que você vai ver o que era Davi. O homem deixou um legado tremendo. Por essa razão ele era vencedor em todas as suas batalhas. Todas as batalhas que ele entrava, Deus o dava vitória. Deus era com ele porque ele era um filho dedicado, um servo dedicado. Abriu mão da sua vida para servir a Deus. Quando Davi estava enfermo, o que ele fazia? Primeiro, quando ele era capitão de 1000, ele já tinha condição. Depois que ele se tornou rei, a condição dele dobrou. Mas pastor, quando ele estava doente, ele ia na farmácia comprar remédio? Ele ia no hospital? Não, ele não fazia nada disso. Porque a confiança de Davi estava em Deus. E eu vou te mostrar aqui na palavra para você ver o que ele fazia. Tá bom?
E aí a gente descobre aqui o segredo da vitória de Davi. Salmo de número 35, foi ele que escreveu esse salmo. Versículo 13, está escrito assim: quanto a mim, quando estava enfermo, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Ele estava dizendo: eu fiquei doente várias vezes, mas quando eu fiquei doente, sabe o que eu fazia? Eu tirava a túnica de rei, as minhas vestes de rei, eu vestia a veste de saco, para mostrar o meu lado humilde. Isso é humildade, tá, amado? Isso aqui é o lado humilde de Davi. Para mostrar o lado humilde, para dizer assim: Deus, não importa o meu nome, a posição, o meu status, a minha fama, o meu reconhecimento, eu preciso de ti. Eu posso ser famoso, posso ter dinheiro, posso ter status, posso ter título, pode ser pastor, pode ser o que for. Nós precisamos de Deus, irmãos. É isso que Davi está ensinando. Ele tirou as vestes de rei, vestia pano de saco e começou a lembrar a Deus, dizendo: pai, eu tenho dinheiro para contratar um médico, para comprar remédio, para ir nos melhores hospitais, mas eu quero fazer um negócio contigo. Eu lembro de quando eu estava lá no pasto cuidando das ovelhas do meu pai, o Senhor me tirou de lá. Se o Senhor foi um Deus poderoso para mudar a minha história financeira, o Senhor é o Deus também poderoso para me dar saúde. Eu vou buscar na tua presença em oração e ver o Senhor me curar, para que eu glorifique o teu nome escrevendo um salmo. E ele vestia um pano de saco, dobrava o joelho dele nos pés da cama de madrugada, e ele orava em jejum e consagração, até Deus liberar a cura dele. Louvado seja o nome de Jesus. Era isso que Davi fazia. E aí você vê um homem tocando a harpa e expulsando demônio. Pastor, é simples expulsar demônio? Não, quem é pastor sabe do que eu estou falando aqui. Se você não pagar preço em oração, em consagração, você não vai conseguir lidar com as forças espirituais do mal. Você não vai ser bem sucedido com as forças espirituais do mal se você não pagar preço. Não ter um particular com Deus. Davi tinha. Aí ele escreveu, para que a gente saiba o que ele fazia. Amados, é isso que eu tenho feito pela sua vida, para que Deus venha abençoar a sua vida, tá bom? Louvado seja o nome de Jesus. E aí Davi agora testemunha, dizendo: de madrugada eu colocava o meu joelho na beira da minha cama. Quando ele fala de seio, de leito lá, ele está falando de seio, ele está falando da cama de madrugada, tá? Ele colocava o joelho na beira da cama e ele ia conversar com Deus em oração. Senhor, eu quero minha saúde. Eu quero minha cura, Deus. E aí Deus estendia a mão e dava saúde para Davi. Glórias a Deus. Amados, Jesus, ele é médico dos médicos. É bom a gente ser curado por Jesus. Ele é o único que cura. Opera sem fazer corte. Sara suas feridas sem te dar remédio. Te atende sem lhe fazer passar constrangimento. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Pela medicina de hoje, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela sofria de miomatose. Ela era uma miomatose, ou seja, ela tinha mioma na sua parte uterina. Então todas as mulheres que ela tem aí mioma, ela vai sangrar. Ela sangra, entende? Porque o mioma faz isso. E segundo a medicina, quando o mioma cresce muito e ele fica velho, ele morre. E quando ele morre, a mulher vai sangrar o tempo todo. Ela não para mais de sangrar. E as irmãs aqui que estão me ouvindo, você que já foi no ginecologista, você sabe como que é constrangedor para as irmãs. As irmãs vai porque você vai cuidar da sua saúde. E eu te aconselho aí mesmo. Vai, cuida da sua saúde, faça exame periódico, né? Cuida da sua saúde porque isso é importante para a gente. Mas as irmãs sabem o constrangimento que é. Né? Aquela irmã conservadora, que não tem nada errado nisso, mas é constrangedor para as irmãs. Aquela mulher, amados, ela tinha esse problema. A maioria das pessoas que estavam ali não conhecia o problema dela, mas ela sabia que ela tinha esse problema. Quando ela toca na orla da veste de Jesus, Jesus consulta ela, ela não passa por constrangimento. Jesus cura ela, ela não passa por constrangimento. Ninguém sabe como que foi a cura, saiu virtude de Jesus, o milagre apareceu, o sangue estancou, a saúde foi restaurada e ela voltou para casa adorando a Deus, sem passar vergonha, sem passar constrangimento. Jesus, ele é o único que sara as nossas feridas sem lhe meter vergonha.
sem fazer corte, sem aplicar injeção. Glórias a Deus, porque era isso que Davi procurava, amados. Então, se você tem um problema de saúde, eu vou orar agora. E esse Jesus que eu estou mostrando para você, era o mesmo Jesus que Davi adorava. Davi tinha condição, sim. Mas Davi, ele preferiu ver Deus agindo na vida dele. Isso é ser crente. Agora não é qualquer crente, tá, amados? Não é qualquer crente. Lembra que eu trouxe uma mensagem aqui do crente vento? Crente vento não é qualquer crente não, meu amado. Não é não. É um crente igual Moisés, que subiu no monte e fica lá 40 dias com 40 noites buscando a Deus. É igual o Pedro, que andou por cima das águas. Quanto Pedro tinha na terra que andou por cima das águas? É igual João, que recebeu a revelação de Apocalipse. Ô glória, a gente fica 4 anos na faculdade estudando Apocalipse. João lá na ilha de Patmos foi arrebatado no Espírito e recebeu toda a revelação de Apocalipse, toda a visão. Se você ler lá o livro, Jesus explica dizendo: João, o que você vê, você escreve. Olha que coisa linda. Tudo que você vê, você escreve num livro para que Merisvaldo saiba do que você escreveu. Olha que coisa linda. E ele vai lá, tudo que Deus mostra a ele no mundo espiritual. Quando ele volta para o mundo físico, ele senta num lugar lá na sua casa, passa a mão na caneta, uma folha de papiro e começa a escrever lá o livro e sai o livro de Apocalipse. E a gente, para entender Apocalipse hoje, tem que fazer seminário. João recebeu a revelação porque ele vivia em oração. Ele tinha uma vida com Deus. Para mim orar por você, deixa eu te dizer, que aquele que vive orando, que vive buscando a Deus, ele recebe as revelações que precisa. Ele recebe a cura que precisa. A mão de Deus é sobre a vida desta pessoa. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Vamos orar então? Assim como Davi fez, nós vamos fazer agora. Deus vai liberar a salvação da sua família, vai liberar a sua cura, vai liberar o seu milagre. O irmão Clóvis aqui que pediu oração a favor da saúde dele. Nós vamos estar orando agora por ele em nome de Jesus. Nós vamos estar colocando aí toda a sua família, irmã Ilma, né? Lá da cidade da Bahia. Nós vamos colocar o pedido desses irmãos tudo agora na presença de Deus. E Deus vai te dar vitória para a glória do nome dele. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus, oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te render graças e louvores na beleza da tua santidade. Por esta oportunidade bendita que o Senhor concede de mais uma vez, estar aqui na Rádio Cantai, louvando, bendizendo a ti, na beleza da tua santidade. Obrigado pelo teu amor e carinho. Obrigado por todas essas pessoas que sempre têm estado aqui comigo bendizendo o Senhor. Por aquele que tem compartilhado essa live e essa palavra tem alcançado outros corações. E eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia alcança todo aquele que acredita em ti. Os teus filhos estão aqui porque, como Davi, eles acreditam também no Senhor. O Senhor fez uma grande promessa para Davi, dizendo que ele seria rei de Israel. Ele seria o chefe de uma nação. Davi acreditou na sua palavra. Ele acreditou na sua promessa. E ele falou: Pai, eu vou buscar a tua presença. Eu vou orar ao Senhor até eu ver o cumprimento da sua promessa na minha vida. E ele escreveu o salmo dizendo que 3 vezes ele buscava Deus. De manhã, meio-dia e de tarde. E quando ele ficava doente, ele levantava de madrugada, tirava as vestes real, vestia-se de pano de saco e começava a buscar a tua presença. E lá ele escreveu no Salmo 40, dizendo: eu esperei com paciência. Foi difícil para mim, mas eu esperei. E o Senhor ouviu o meu clamor. Deus me abençoou. Pai, muito obrigado. Eu estou aqui nesta manhã de quinta-feira como ministro da tua palavra, servo do Senhor. O Senhor me deu o poder da tua palavra, a sabedoria dela, e eu tenho compartilhado esta tua palavra para milhares e milhares de pessoas. E eu sei que esta palavra não volta para o Senhor vazia, ela prospera na vida daqueles que crê nela. Por isso eu estendo a minha mão agora e quero abençoar cada ouvinte deste programa. Eu quero abençoar, Pai, cada participante deste programa. Eu abençoo a vida de todos aqueles que têm me pedido oração. Aqueles que têm pedido salvação para o seu casamento, para a sua família, paz nos lares, alegria, felicidade. Aquele que tem pedido saúde, libera a saúde dele agora. Alcance a vida do irmão Clóvis, Pai. Ele pediu oração pela sua saúde, ele não está bem de saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a vida dele.
A irmã Eliane sempre tem colocado, Pai, um pedido de um irmão aqui que não está bem de saúde. O pai da irmã Shirleide. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez suplicar ao Senhor a favor da vida dele. Visita ele ali no seu leito hospitalar, livre-o do mal, dê saúde para a glória do teu nome. Eu quero repreender todo espírito de enfermidade. Eu repreendo todo espírito da morte em nome de Jesus. O Senhor deu poder a Davi, ele tocava uma harpa e os demônios eram expulsos enquanto Davi tocava a harpa. Enquanto eu oro juntamente com os teus filhos, vai limpando agora as famílias, a casa, vai limpando as nossas vidas para a glória do teu nome. Davi escreveu dizendo que o Senhor tirou ele de um charco de lodo, daquela vida bregueça, daquela vida ruim que ele vivia, o Senhor tirou ele de lá. Da mesma forma o Senhor fez conosco, o Senhor nos tirou do mundo e nos deu vida no teu Filho e vida com abundância, e eu glorifico o teu nome. Agora eu abençoo a vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, você que pode, repita-se comigo, fala: eu tomo posse do meu milagre, da minha bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.